Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio revela uma melhora de cenário na economia. O índice de confiança do empresário do comércio em Cuiabá alcançou 129 pontos. A alta foi de 0,2% em relação ao mês anterior e de 2,6% em relação a novembro de 2018. E esse é um dos assuntos agora aqui no Jornal do Meio-Dia, na entrevista com o diretor da FEComércio de Mato Grosso, Hamilton Teixeira. Boa tarde, diretor. Boa tarde. O comércio esse ano está bem esperançoso, né? A Federação do Comércio, junto com a CNC, fez uma pesquisa e será injetada no mercado com o 13º, o PIS e o PASEP, quase 800 milhões de reais. E também com isso vem a geração de empregos, quase 1.700 empregos nesse final de ano. E esses empregos aí, que normalmente nessa época são os empregos temporários. Sim. Pode haver contratação dessas pessoas logo após esse período? A gente tem sempre uma expectativa, e isso se confirma, que em torno de 20% a 30% se tornem efetivos após esse emprego temporário. Porque o mercado realmente ele carece muito de algumas colocações e se descobre algumas pérolas, alguns funcionários dedicados nesse período de trabalho temporário. E, diretora, a FEComércio atribui aqui esse índice, esse aumento na confiança. É um reflexo, por exemplo, de algumas medidas do governo federal, como a liberação do FGTS? Além da liberação do FGTS, a gente tem também as quedas de juros, né, que o governo federal vem trazendo para a realidade do país, né, e também a expectativa que teve o 13º, a primeira parcela que já foi paga, e as liberações de PIS/PASEP, que os trabalhadores estão com ele já em mãos para poder gastar. Mas tem um alerta também de especialistas aí, principalmente da área econômica, em relação aí ao 13º, para que o trabalhador ele tenha cuidado na hora de gastar. Olha, não faça novas dívidas e o seguinte, olha, janeiro tem muita conta para pagar. O comércio pode acabar tendo prejuízo por isso? A nosso ver lá, a gente está notando que... A vantagem para o comércio é que os consumidores não são assim tão disciplinados, não é? Mas hoje a gente está sentindo que o consumidor, nessa primeira parcela que teve do fundo de garantia, ele já começou a disciplinar um pouco. Usou para pagar algumas contas e fez uma reserva. Mas mesmo assim eu acredito que como é uma data comemorativa, que é de muita evidência, ele acaba excedendo um pouco e deixa para pensar em janeiro no IPVA, no IPTU e vai prolongando um pouquinho mais. Como a gente viu na participação da Luciana, a Black Friday foi, na verdade, a melhor, né, para o comércio em relação aos anos anteriores, se firmando cada vez. Mas a gente sabe que a melhor data aqui para o brasileiro é o Natal. E a expectativa do Natal em relação a Cuiabá, em relação a Mato Grosso? Então, a expectativa do Natal em Mato Grosso, com a CNC, numa pesquisa, é a 13ª capital com o maior índice de consumo que vai haver. Então, a gente também pode se dizer isso, que a economia está pujante, liderada pela indústria que a gente está tendo agora no interior, o crescimento do agronegócio, o crescimento das indústrias que estão vindo, e isso está gerando muito emprego e o pessoal vem gastar na capital. Então, a esperança dos shoppings, das lojas de rua, é que isso venha a acontecer. E essa melhora, apesar de ainda ser um pouco tímida em alguns indicadores da economia nacional, ela pode até equilibrar aquilo que ocorre no início do ano e que é uma reclamação grande aí dos empresários, que é, vamos dizer assim, o aumento, né, dos impostos, né? Sim, essa é uma preocupação grande que a FEComércio tem. O governo disse que não teve aumento, não, mas tem gente que vai pagar mais. Tem setores que vão pagar mais. Infelizmente, o senhor tem razão, até mesmo o nosso segmento, que é de medicamentos, o segmento de farmácia, ele vai ter um aumento expressivo para o contribuinte. Então, janeiro é uma surpresa para todos nós, tanto do material de construção, lojas de rua, confecções, medicamentos, e isso é uma realidade. Isso vai ser repassado para o consumidor. Vai ser repassado pelo consumidor. No caso do medicamento, vai representar um desconto no que ele tinha do remédio. Que ele tinha um desconto maior, ele vai ter um desconto menor. Isso vai pesar sim para o contribuinte a partir de janeiro. Em termos percentuais aí nesse setor de medicamentos, qual deve ser o impacto para o consumidor?
na perca de desconto, em torno de 30% que ele vai ter. Ele teria um desconto maior e ele não vai ter mais esse desconto a partir de janeiro. Pois é, e agora, diante desses cenários que foram colocados, qual a orientação da FEComércio para o empresário? Como o empresário tem que se portar, até mesmo para não ter um prejuízo muito grande? O empresário tem que se portar no que se diz respeito à capacitação dos temporários, dos funcionários e até mesmo investimentos em mercadoria. Então, a FEComércio, ela disponibiliza alguns cursos para os empresários, né, junto ao SENAC, que isso vai capacitando ele em técnicas de vendas, em layout de loja, em confecções de estoque, para poder se sair melhor a nível de estado com relação aos outros anos anteriores. Diretor, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Tranquilo, à disposição e um bom dia para vocês. Obrigada, bom dia, diretor.